obrigado, Pai, por mais essa manhã. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos reunidos aqui, ó Pai, para louvar e agradecer o Teu nome, Deus, e aprender mais de Ti, Senhor. Abençoa essa igreja, abençoa essa reunião, abençoa as pessoas que vieram aqui e aqueles que não puderam também, ó Pai. Receba esse culto, ó Deus, que é a nossa gratidão, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos ver. Essa música é baseada no Salmo 96, ela diz: cantai ao Senhor, todos os povos, todas as terras. Cantai ao Senhor, cântico novo, cantai ao Senhor, todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações.
pastor Lazarini, pastor Rubens, né? Pastor Lazarini que mora aqui. E está com a palavra, Júlio. Tá. Bom dia. Tudo bem com você? Que alegria poder nos encontrar aqui. Eu confesso que eu tenho um grande carinho por essa igreja. Fui morador aqui do bairro durante muito tempo e lembro de jogar bola aqui nesse campinho, do projeto que a igreja tinha com o futebol. Muito legal, muito bom poder voltar aqui, retornar aqui com os irmãos. Agradeço o convite do Léo, um amigo de ministério, um amigo de seminário, e que bom vê-los aqui nessa manhã. Eu gostaria de apresentar também aqui a minha esposa, a Larissa, que está comigo aqui à frente. Nos casamos há aproximadamente um ano, né? Dia 25 de janeiro de 2020. E graças a Deus ela tem me acompanhado aí ao longo do ministério. Eu gostaria de chamar a sua atenção para que você abra a sua Bíblia em Lamentações. Lamentações no capítulo 3, o verso 21 a 24. Este será o texto da nossa reflexão nessa manhã. Lamentações 3, de 21 a 24. Você pode deixar a sua Bíblia aí aberta. E o tema que eu quero propor, a partir desse texto, então, de Lamentações, é porta-retratos, lembranças que trazem esperança. Não sei se dá para visualizar aí bem, mas esse é o tema, porta-retrato, lembranças que trazem esperança. É fato que nós estamos vivendo tempos difíceis, não é mesmo? Vivemos dias recheados de emoções. Há momentos em que nós temos uma sensação mais positiva das coisas. A gente olha para o futuro e pensa, bom, as coisas vão melhorar, né? Essa pandemia vai passar, nós vamos viver dias melhores. Mas há outros dias também que não são tão bons assim. Recebemos notícias ruins, alguém que conhecíamos morreu por conta da Covid-19. E diante disso, o nosso pensamento então para o futuro, ele é um pouco mais negativo. Nós olhamos para o futuro com um pouco de incerteza, não sabemos o que vai acontecer. Há dias em que a notícia nos jornais são, a vacina chegou. Mas há outros dias também em que a notícia é, bom, essa vacina parece que não é tão confiável. Será que não existe uma outra opção? Será que não existe algo melhor? E diante de tudo isso, então, nós temos brigas políticas, brigas partidárias, pessoas pensando mais em 2022 do que agora em 2021. A nossa vida tem sido recheada de ups and downs, altos e baixos. E a minha vida e a sua vida tem sido assim, não tem? Muitas vezes nós olhamos para frente e nós não conseguimos encontrar esperança. Mas aí, nós encontramos então os porta-retratos. Nós encontramos então fotografias, imagens, que nos trazem esperança. Nesse tempo em que vivemos toda essa situação e toda essa calamidade, nós podemos olhar para porta-retratos e encontrar esperança. Mas como assim? O que uma imagem pode trazer de esperança para essa calamidade? Ela pode trazer esperança. As imagens, elas têm esse poder de comunicar, ainda que elas não falem. Lá na nossa igreja, nós temos um mural de fotos. E nesse tempo de pandemia, e enquanto a igreja ainda não estava reunida presencialmente, em muitos momentos eu me peguei olhando para aquelas imagens e encontrando esperança. Olhando para aquelas fotografias, os registros da história e tendo a sensação de que havia ainda esperança. O convite que eu quero fazer para você nessa manhã é que você olhe comigo para essas imagens. E as imagens que nós vamos olhar aqui são as imagens das Escrituras. Aquilo que Deus revela sobre si mesmo e que pode nos dar esperança. Aquilo que Deus deixou registrado através do profeta Jeremias. E que pode agora, no ano de 2021, trazer esperança para a minha vida e para a sua vida. Então vamos ler o texto. Ele vai ser projetado aqui também, mas você pode acompanhá-lo aí na sua Bíblia. Creio que
a letra vai estar um pouquinho pequena, então não fique preso a isso. Se for melhor, acompanhe aí na sua Bíblia, mas diz assim, Lamentações 3, 21 a 24. Ainda ouso, porém, ter esperança. Quando me recordo disto, o amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam cada manhã. Digo a mim mesmo, o Senhor é a minha porção. Por isso, esperarei nele. Essas são as imagens, as fotografias, essas são as recordações que Jeremias trouxe para nós. Mas é importante a gente relembrar um pouquinho a situação que esse profeta estava vivendo. Porque na verdade Jeremias ele não viveu uma pandemia, ao que sabemos ele não viveu uma situação de isolamento social. Na verdade a sua situação era muito pior. Jeremias foi um profeta levantado por Deus e que viveu num tempo onde o povo de Judá havia se esquecido do seu Senhor. Foi um momento muito difícil, onde a indiferença, a dureza do coração cada vez mais crescia. O pecado tomava conta das mentes, dos corações. E diante disso, então, Deus levantava profetas. Homens segundo o seu coração, para pregar a verdade, para anunciar e advertir o povo de Israel, o povo de Judá. Diante disso, então, Deus levantou Jeremias. Alguém chamado por ele, alguém vocacionado por ele, como nós lembramos lá em Jeremias 1, alguém escolhido desde o ventre da sua mãe, para pregar a verdade, proclamar que se não houvesse mudança, o juízo de Deus viria. Diante disso então, nós vemos que o povo não mudou. O povo continuou vivendo sobre as suas paixões, sobre os seus desejos. O povo gritou, nós queremos autonomia, nós não queremos viver debaixo do juízo desse Deus. Nós queremos viver de acordo com a nossa própria vida, com os nossos próprios desejos. E diante disso, então, o juízo veio. O juízo de Deus veio sobre Judá. E você deve lembrar comigo que esse juízo, ele veio através de uma nação, a Babilônia. Nabucodonosor. A Babilônia veio e tomou conta de toda a cidade, sitiou ali Judá, destruiu o templo, destruiu os muros. A honra de Judá foi levada embora. E por isso, então, Jeremias, diante dessa calamidade, muito, muito pior do que uma pandemia, um inimigo de fato visível, um exército chegando, pronto para destruir, Jeremias proferiu lamentações. Lamentações não são resmungos, não são murmurações. Lamentações são lágrimas derramadas em formas de letra. Jeremias, com as palavras, descreveu o seu sentimento, aquilo que ele sentiu diante dessa calamidade, diante de um povo que se revoltou contra o seu Deus. Por isso que ele é conhecido como profeta chorão, não é mesmo? Porque Jeremias foi esse ser humano que transformou em palavras, ou melhor, em imagens, aquilo que o coração estava sentindo. Eu gostaria de ler agora o verso 19 e o verso 20, se você puder acompanhar aí na sua Bíblia, que Jeremias, antes do texto que a gente leu, veja só essa situação, veja como ele registra essa imagem. Ele diz: como é amargo recordar meu sofrimento e o meu desamparo. Lembro-me sempre desses dias terríveis, enquanto lamento a minha perda. Mas aí o versículo 21 diz assim: ainda ouso, porém, ter esperança, quando me recordo disto. Então, mesmo em situações tão difíceis como nós estamos vivendo, o meu desafio para você nessa manhã é: ainda ouse ter esperança. E eu quero mostrar para você então, diante disso, 3 lembranças que podem nos trazer esperança. 3 lembranças contidas aqui no texto de Lamentações. E a primeira lembrança é que Deus é amor. Deus é amor, não se esqueça disso. O nosso Deus é um Deus de amor. Veja comigo que o verso 22 diz assim, Jeremias: o amor do Senhor não tem fim.
O amor do Senhor não tem fim. Lembre-se disso. O amor do Senhor é inesgotável. Como 1 João 4:8 diz assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mas para a gente entender melhor o que Jeremias quer dizer, nós precisamos compreender o que é o amor. Porque hoje vivemos num mundo onde amor significa aceitar todas as coisas. Onde o amor implica em abrir mão da verdade. Onde se eu amo, eu não posso me opor. Eu não posso falar a verdade em amor. O amor tem sido trocado por ideias de aceitação. Ideias de que se Deus é amor, então nós temos que amar todas as pessoas. De todos os jeitos, de todas as formas. Mas a ideia aqui que Jeremias traz, quando ele diz o amor do Senhor não tem fim, é de que o amor é um produto de uma aliança com Deus. É isso, Deus ele é amor, Deus ele é fiel à aliança que ele mantém com o seu povo. E mesmo diante daquela situação ali que Jeremias estava vivendo, do governo babilônico tomando conta ali de Judá, mesmo diante dessa pandemia interminável que estamos vivendo, nós não podemos nos esquecer que Deus é fiel à sua aliança para conosco. Lembre-se disso. O amor de Deus para conosco não é algo obrigatório. Deus não precisa nos amar, Ele quer nos amar. Deus nos ama por sua livre e espontânea vontade. E a ideia aqui é de um pacto mesmo. Deus tem um pacto comigo e com você. E esse pacto, ele está selado na cruz do Calvário. Um pastor da República Dominicana, ele diz o seguinte: o amor de Deus não depende das circunstâncias, mas sim da sua vontade. Esse é o amor que Jeremias está falando. Um amor que não muda se nós mudamos. Um amor que se mantém fiel por quem Deus é, e não por aquilo que eu e você podemos fazer. Mas aí talvez você esteja pensando comigo: Deus é amor, mas por que Ele permite tamanho sofrimento? Se Deus é amor, como que Ele pode permitir uma situação como essa? Se Deus nos ama, por que nós sofremos? E a verdade é que, em primeiro lugar, a gente não pode dividir amor de justiça. Deus ele é amor, mas Ele é justiça. Então, se Ele nos ama, Ele não deixa de nos dar aquilo que nós merecemos. Ou seja, o que é justo. E quando nós olhamos para Jesus, e quando nós olhamos para aquilo que Jesus fez na cruz por nós, nós vemos as duas coisas conjugadas. Ou seja, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Mas Deus não deixou de suprir a justiça. Jesus morreu pelo meu e pelo seu pecado, para que Ele alcançasse a justiça de Deus. Então nós não podemos abrir mão dessas coisas. Deus é amor, mas Deus é justiça, Deus é santidade e retidão. Deus não pode olhar para o pecado do seu povo e não fazer nada. Esse é o nosso Deus, um Deus perfeito. Então, por isso, às vezes o sofrimento, e não todas as vezes, mas em algumas circunstâncias, ele é decorrente da justiça de Deus. É Deus lançando justiça sobre nós. E isso aqui é muito evidente em Jeremias. O povo estava sofrendo porque o povo era desobediente. O povo estava sofrendo porque o povo se virou contra Deus. E isso é amor. Como diz Hebreus 12, Deus repreende, Deus corrige a quem Ele ama. Porque Ele é um Deus justo, e Ele é um Deus amoroso. Mas também, a gente não pode aqui deixar de desconsiderar que muitas vezes o sofrimento na nossa vida, ele é decorrente das nossas más escolhas. Não é culpa de Deus, não é porque Deus não nos ama, é simplesmente as nossas más escolhas e a nossa responsabilidade diante disso. Ou seja, se eu estou sofrendo, muitas vezes não é porque Deus não me ama. É porque eu não amo esse Deus, é diferente. É exatamente porque eu sou incapaz de reconhecer o amor desse Deus. E por isso, então, eu sofro. Porque as minhas escolhas estão baseadas nas minhas vontades, não na vontade de Deus. É por isso que sofremos. Êxodo 34, 6 e 7 vai conjugar essas coisas muito bem.
Veja comigo, diz assim, ó: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Amor, amor. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a 3ª e a 4ª gerações. Justiça. Amor e justiça. Mas o texto aqui nos revela uma outra verdade. Ele revela assim, Deus ele é amor. E Jeremias disse, o amor do Senhor não tem fim. Ou seja, esse amor não acaba. Esse amor dura para sempre. Há uma frase muito interessante que hoje muitos casais têm dito quando eles se casam. Não sei se você já ouviu, se não, você vai ouvir pela primeira vez. Diz assim, ó: que seja eterno enquanto dure. Não é mesmo? As pessoas se casam hoje e elas dizem o seguinte, que seja eterno enquanto dure. Mas eu não sei se você consegue perceber que essa frase não tem nada de romântico. Essa frase não tem nada de amor. Essa frase só tem incoerência. Porque como conjugar eternidade, ou seja, que seja eterno, enquanto dure? O que é eterno não tem duração. E o que dura não é eterno. Desse modo, muitos têm feito juras de amor baseados numa frase como essa. Mas Jeremias diz que o amor do Senhor não tem fim. Não tem começo. Deus é eterno. O Salmo 90, verso 2 diz, de eternidade a eternidade tu és Deus. Ou seja, nós cremos num Deus que não tem início, não tem meio, não tem fim. E portanto o seu amor é inesgotável. Você pode ter essa certeza nessa manhã de que Deus nunca vai deixar de te amar. Nunca. Creia nisso. Tenha esperança nisso. O amor do Senhor dura para sempre. O amor do Senhor é infinito, eterno, imutável. Mas uma segunda verdade, uma segunda lembrança que pode nos trazer esperança nessa manhã, é que Deus também é misericórdia. E o verso 22 e o verso 23, Jeremias diz o seguinte: suas misericórdias são inesgotáveis. Suas misericórdias se renovam cada manhã. Então lembre-se, Deus é amor, mas Deus também é misericórdia. Suas misericórdias são inesgotáveis. Elas se renovam a cada manhã. Outras traduções aqui vão traduzir esse termo como compaixão ou como bondade. A bondade do Senhor, a compaixão do Senhor. E é verdade que todas essas palavras elas têm um mesmo vínculo. Compaixão, misericórdia, bondade, tudo significa praticamente a mesma coisa. Mas é interessante aqui que misericórdia, como Jeremias aqui traz para mim e para você, ele nos remete a uma relação entre uma mãe e um filho. Ele nos remete à relação de um pai que ama e cuida do seu filho. Ou seja, relações naturais, vínculos naturais. Muitos aqui talvez tenham filhos, ou já netos, quem sabe até bisnetos, mas o fato é que essas relações naturais, elas são importantes para nós, não são? Quem que não ama o seu próprio filho? Quem que não cuida do seu próprio filho? Que alimenta aquele bebezinho que carece, que necessita de cuidado, que necessita de proteção. No tempo que nós estamos vivendo, essas relações naturais, elas tiveram um grande peso e importância. Porque no momento que a gente não pode mais sair de casa, no momento que a gente não pode mais se reunir na igreja, no momento que a gente não pode sequer ir trabalhar, então o que nos sobra é a família. Quer a gente goste ou não, o que nós temos é a nossa família. E aqui Jeremias está falando dessa misericórdia de Deus nesses termos. Ou seja, de um vínculo familiar. Um Deus que é amor e um Deus que nos trata também com misericórdia. Desse modo, o Salmo 103, verso 8 e 10 diz o seguinte acerca de misericórdia: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor.
não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Olha que esperança. Olha que bom saber que ainda que Deus seja amor, e nós vimos que Deus é amor e justiça, mas esse Deus ainda é misericórdia. Esse Deus não me trata e não te trata conforme as nossas ações. Ele não nos dá aquilo que nós merecemos. Por quê? Porque Ele é um Deus de misericórdia. Um Deus que não nos retribui segundo os nossos pecados. Um Deus que não nos dá aquilo que nós merecemos. Isso trouxe esperança para Jeremias, de saber que ainda que eles estavam sofrendo, Deus ainda estava sendo muito misericordioso. Deus estava sendo ainda muito misericordioso com as suas vidas. E veja também que aqui no texto, Jeremias também fala acerca da duração dessa misericórdia, ou seja, também é inesgotável. Na verdade, Jeremias diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, hoje, quando acordamos e nos levantamos, as misericórdias do Senhor se renovaram. Hoje, nós temos certeza de que Deus não nos deu aquilo que merecemos, porque estamos respirando, porque estamos vivendo, porque levantamos das nossas camas, tivemos alimento para comer, tivemos transporte para vir até a igreja, e ainda que viemos a pé, tivemos força para isso. Isso é misericórdia. Isso é misericórdia do nosso Deus. Nós não merecemos, mas ainda assim Deus nos dá. Deus não nos trata segundo os nossos erros. Então, se você errou ontem, se você errou na semana passada, creia nisso, Deus é misericórdia. Deus renova a sua misericórdia a cada manhã. A sua fonte é inesgotável. Ele é um rio de misericórdia. As suas misericórdias são sem fim. O salmista, no Salmo 23, acerca da misericórdia de Deus, ele diz o seguinte: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Creia nisso. Creia que a misericórdia do Senhor, ela vai te seguir, ou melhor, ela vai te perseguir todos os dias da sua vida, seja em Nova Odessa, seja em qualquer outro lugar. Bondade e misericórdia nos seguirão. Mas em último lugar, uma última lembrança que pode nos trazer esperança é que Deus, Ele é fiel. Ele é amor, Ele é misericórdia, mas o nosso Deus é um Deus fiel. E Jeremias encerra dizendo isso. Ele diz: grande é a sua fidelidade. Ou seja, Deus é um Deus fiel. A sua fidelidade é grande, o seu amor é inesgotável, a sua misericórdia se renova a cada manhã. E uma vez que Ele nos ama, e uma vez que Ele age com misericórdia, o resultado de tudo isso é que Ele é fiel, que Ele não muda. A fidelidade do Senhor é grande para conosco. E aqui nós temos na palavra de Deus alguns dos motivos da fidelidade de Deus. Por exemplo, Deus é fiel ao nos livrar das tentações. 1 Coríntios 10, 13 diz o seguinte: que não veio sobre vocês tentações que não fossem humanas, mas Deus é fiel, e Ele não vos deixará ser tentados acima do que vocês podem suportar. Antes, com a tentação, Ele mesmo proverá um escape, para que vocês possam suportar. Veja que Deus é fiel diante das tentações. Ele não permite que haja tentação na nossa vida maior do que nós podemos suportar. Ele foi fiel com José, quando o mesmo foi tentado por a mulher de Potifar. E este saiu e correu e venceu a tentação, porque Deus é fiel. Ele foi fiel a Jesus Cristo, tentado pelo próprio Satanás. Mas este foi fiel e o livrou das tentações. Deus é fiel para nos perdoar dos pecados. 1 João 1,9 diz o seguinte: que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja, grande é a fidelidade do nosso Deus. Ele nos livra das tentações, mas ainda que caiamos nas tentações, Ele é fiel para nos perdoar.
Que grande esperança há nessa verdade, de que ainda que eu e você erre contra esse Deus, Deus é fiel e nos dá perdão. Mas também Deus é fiel na nossa infidelidade. 2 Timóteo 2,13 diz que se somos infiéis, Deus permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Isso é maravilhoso. Saber de que esse Deus e nesse Deus podemos ter esperança, porque é um Deus fiel, um Deus que nos livra das tentações, um Deus que perdoa os nossos pecados. E quando nós nos voltamos contra esse Deus e somos infiéis, Ele permanece fiel, pois Ele não pode negar a si mesmo. Esse é o tamanho do nosso Deus, um Deus grandioso, um Deus fiel, grande é a sua fidelidade. E de fato, esse Deus diz isso. Lá em Malaquias 3,6 diz assim: de fato, eu, Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Isso é fidelidade. O povo estava sendo punido pelo pecado ali na Babilônia, mas mesmo assim, Deus estava sendo fiel. E por isso eles não foram destruídos. Então pense comigo. De fato, eu, Senhor, não mudo. Por isso vocês, moradores de Nova Odessa, não foram destruídos. Por isso que mesmo vivendo essa situação tão difícil, essa pandemia, essa situação tão complicada, ainda assim, nós podemos contemplar a imagem de um Deus fiel. Um Deus que está preservando o seu povo. Um Deus que está preservando aqueles que perseveraram no Senhor. E por isso, nós devemos parar de reclamar e começar a agradecer. Nós devemos parar de murmurar e começar a bendizer esse Deus. Porque se Ele é amor, se Ele é misericórdia, se Ele é fiel, quem somos nós para exigir algo a mais? Saia daqui desta manhã com um coração grato ao Senhor. Ainda que esteja difícil, mas tenha esperança. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei como você deve sair. Cheio de esperança, porque Deus é amor, Deus é misericórdia e Deus é fiel. E por fim, eu encerro com o último versículo, onde Jeremias diz para ele mesmo: digo a mim mesmo, o Senhor é a minha porção, por isso esperarei nele. Quando ele diz o Senhor é minha porção, ele está querendo dizer o seguinte: o Senhor é tudo que eu tenho. Eu não tenho ninguém além do Senhor. Quando Jesus disse para os discípulos: eles estão me abandonando, por que vocês não vão também? Pedro respondeu o seguinte: Senhor, para onde eu irei se só Tu tens as palavras de vida eterna? Por isso, espere no Senhor. O Salmo 42 diz: porque está abatido a minha alma, porque te perturba dentro em mim, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a minha rocha, Ele é o meu Redentor. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, porque nessa manhã nós podemos nos voltar para a Sua palavra. E diante da Sua palavra, diante da revelação do Senhor para nós podemos ter esperança. Esperança mesmo em momentos, em situações tão difíceis, tão desesperadoras, Deus. Mesmo quando o desânimo toma conta do nosso coração, mesmo quando nós pensamos em desistir, sim, como Jeremias, nós ainda podemos ter esperança no Senhor. O Senhor é um Deus todo amoroso. O Senhor é um Deus que nos ama, não por quem nós somos, mas por quem o Senhor é. O Senhor não nos ama por obrigação, mas por livre vontade. O Senhor não nos ama pelas circunstâncias, mas além das circunstâncias. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus de infinita misericórdia. Um Deus que renova suas misericórdias a cada manhã, que não nos trata segundo os nossos pecados, que não nos dá o que nós merecemos, mas que age apesar de quem nós somos. Obrigado, Deus, porque o Senhor é infinitamente fiel, grande é a sua fidelidade. O Senhor nos livra das tentações, o Senhor é fiel para nos perdoar dos pecados, o Senhor é fiel apesar da nossa infidelidade.
E como resposta a isso, nós só temos a agradecer ao Senhor. Obrigado, Deus, porque temos esperança de que o amanhã, ainda que traga coisas tão ruins, ainda que o amanhã possa ser pior do que o hoje, o Senhor não muda, o Senhor é o mesmo, e tudo que nós temos é o Senhor. É por isso que nós agradecemos, e é nisso que nós temos esperança, no nome de Jesus. Amém. Nós possamos colocar também essas que
Domingo